Paz do Senhor, professores e amantes da Palavra de Deus, alunos da Escola Bíblica Dominical. Começa agora a aula de apoio à lição de número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Nosso texto áureo, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocaustos sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22 e versículo 2, a verdade prática. Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 22, do capítulo 1 ao versículo de número 11. Hoje nós vamos mergulhar no Monte Moriá como ápice da fé e a sombra da cruz para entender como uma prova de sacrifício se tornou a maior revelação da providência divina. O altar da provação, a fé inabalável de Abraão. Este roteiro educacional de hoje analisa a prova de fé que Abraão, ao ser instruído por Deus, a oferecer o seu filho Isaque como sacrifício no Monte Moriá. O texto da lição estrutura-se como um guia teológico que explora a lealdade inabalável do patriarca, destacando que a sua obediência não nasceu da falta de amor, mas de uma confiança absoluta na providência divina e na fidelidade das promessas bíblicas. Além de detalhar o evento histórico, a submissão de Isaque, o material estabelece também uma tipologia bíblica, conectando o sacrifício interrompido à futura missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito central é incentivar os alunos a cultivarem uma fé ativa, resiliente, capaz de preservar-se diante das provações mais difíceis da nossa jornada cristã. Professor, por que essa prova é considerada o ápice na vida de Abraão? Responda aí nos comentários, pode até fazer esta pergunta aí para a sua classe, se você quiser. O tema central desta lição é a suprema lealdade espiritual forjada através da provação mais severa da vida de Abraão. A ordem de oferecer Isaque em holocausto, demonstrando que a fé genuína não é apenas um desejo intelectual, mas uma entrega pessoal, incondicional, que coloca o autor da promessa acima da própria promessa, que era o filho, estabelecendo aqui uma conexão tipológica entre o sacrifício de Isaque e o de Jesus, apresentando Deus como provedor da real propiciação. Esta lição é vital, porque o termo hebraico para provou ou tentou é nissá, em Gênesis 22, 1. Não significa induzir ao pecado, mas testar para comprovar a lealdade. Abraão já havia falhado no Egito e também com Agar, mas em Moriá, Deus depura seu caráter para que ele ame o doador mais do que a própria promessa, que era Isaque. Abraão não tateia no escuro, ele age baseado no caráter de Deus. O conceito de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Eu sempre usei esta profecia na minha vida. Quando a coisa aperta, eu me lembro de o Jeová Jiré, o Senhor provê. Os meus filhos, eles sempre foram criados com este princípio. O conceito de Jeová Jiré, o Senhor proverá, não é apenas um suprimento material, mas sobre a visão de Deus que providencia a redenção. Espiritualmente, o sacrifício no Moriá, ele apresenta para o futuro sacrifício de Jesus. Isaque é visto como uma figura de Cristo pela sua submissão voluntária ao Pai para o sacrifício e pela maneira como foi salvo da morte, o que prefigura a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, a afirmação de Abraão de que Deus proverá para si o cordeiro aponta para a provisão divina definitiva para toda a humanidade. Embora Abraão não fosse perfeito, a provação serviu para forjar e aperfeiçoar seu caráter, tornando a sua fé ainda mais fundamentada e consolidando seu título de Pai da Fé.
Em resumo, o Moriá simboliza a entrega total e compreensão de que, para ser verdadeiramente fiel, o crente deve estar disposto a colocar tudo no altar de Deus, confiando que Ele é justo e fiel em qualquer circunstância. A anatomia da obediência, um ponto que chama a atenção na lição, é a prontidão de Abraão. Ele não questiona. As provações são instrumentos pedagógicos utilizados por Deus para testar a suprema lealdade espiritual de seus servos e ainda garantir que o amor por ele esteja acima de qualquer outra afeição aqui dessa terra. O exemplo clássico desse ensino é a aprovação de Abraão ao ser solicitado que ele oferecesse seu filho Isaque. Esse teste forçou o patriarca a decidir se confiava e honrava a Deus completamente, acima do seu amor paternal e da própria promessa que o filho representava para ele. Neste contexto, a Bíblia destaca os seguintes princípios sobre a fé no meio das provações. A obediência incondicional. A verdadeira fé, ela manifesta-se em atitudes e na obediência sem questionamentos, como demonstrado por Abraão ao levantar-se de madrugada para cumprir a ordem de Deus. A confiança no caráter de Deus. A lealdade durante a crise, ela se baseia na certeza de que Deus é fiel e justo, independentemente das circunstâncias. O que ele tem e que ele, o Senhor, tem poder para prover soluções milagrosas, inclusive a da ressurreição. A submissão voluntária. Assim como Abraão foi leal, Isaque exemplificou a lealdade através da submissão, acreditando na palavra de seu pai sobre a providência divina, entregando-se ao sacrifício. Perspectiva da providência. A história de Abraão ensina que a fé nas promessas ou nas provações permite ver a mão de Deus dirigindo os acontecimentos, transformando o mal humano em um meio para a preservação da vida e o cumprimento dos planos divinos. Diante da adversidade e da angústia, o crente é orientado a não desanimar, mas aproximar-se do Senhor em oração para receber a ajuda e a força necessária para permanecer confiante. O objetivo final dessas experiências é aperfeiçoar o caráter e tornar a fé ainda mais viva e fundamentada na rocha, que é Deus. Portanto, a Bíblia ensina que a fé genuína não é passiva, mas uma força ativa que se traduz em entrega total à vontade de Deus. Exatamente aí, o comentarista Kidner, que trabalha o tema de Gênesis, destaca que a narrativa diminui o ritmo para mostrar cada movimento. Abraão levanta-se de madrugada, fende a lenha e apronta o jumento. Ele não consultou carne e sangue. Essa obediência incondicional é o resultado de uma fé que é persuasão firme. A resposta da madrugada. A lição destaca que Abraão se levantou de madrugada para obedecer. A implicação prática é a prontidão na obediência, sem dar espaço para questionamentos ou consultar aí a carne e o sangue. O conforto na provação. Diante da angústia, a responsabilidade do crente é aproximar-se do Senhor, pois Jesus, o sumo sacerdote fiel, triunfou sobre a tentação e pode socorrer os que são tentados. Confiança no caráter santo de Deus. A maior lição não é duvidar da santidade e justiça de Deus, mesmo quando a ordem parece contraditória. Ele é fiel e justo, independentemente das circunstâncias. Note que ele diz aos servos: eu e o moço tornaremos-nos a vós. Ele não esperava voltar sozinho. Ele cria que se Isaque morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Professor, mexe com a sua classe aí. Pergunta: Isaque era uma criança? Ele foi obrigado a subir no altar? Na verdade, Isaque era provavelmente um adolescente ou um jovem forte,
capaz de carregar a lenha do holocausto monte acima. Ele poderia ter resistido ao pai que era idoso, mas o que vemos é uma submissão voluntária. Ele confiou na palavra do pai. Deus proverá. Isaac aqui é um tipo perfeito de Cristo que se entregou voluntariamente ao sacrifício. A relação entre a submissão de Isaac e Jesus Cristo é estabelecida na lição por meio de uma tipologia bíblica, onde Isaac é apresentado como uma figura ou uma representação de Cristo. Essa conexão se manifesta em diversos pontos fundamentais. A entrega voluntária ao sacrifício, assim como Jesus se entregou voluntariamente, Isaac representou Cristo pela maneira como se entregou ao seu pai para um sacrifício. Isaac prefigura o Messias em 3 pontos. Primeiro, a entrega voluntária. Sendo jovem, forte, submeteu-se a um pai que era idoso. Segundo, o carregamento da lenha. E quando Cristo carregando a nossa cruz, a minha cruz, a sua cruz. E terceiro, a ressurreição figurada, pois Abraão creu que Deus o traria de volta da morte. O Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 19, confirma explicitamente o que o patriarca ofereceu, seu filho, por acreditar que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, mesmo que ele viesse a morrer lá no altar. Esse episódio é interpretado como um vislumbre direto do poder de Deus sobre a morte e uma correspondência tipológica à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para Abraão, o retorno de seu filho da beira da sepultura foi a recompensa por sua lealdade espiritual suprema e de não duvidar do caráter de Deus. E qual o significado de Jesus como sumo sacerdote fiel? O significado de Jesus como sumo sacerdote fiel fundamenta-se na sua identificação com a humanidade para atuar como mediador perfeito entre Deus e os homens. De acordo com a lição, essa função exigiu que Cristo se fizesse semelhante à descendência de Abraão, assumindo a natureza humana para que pudesse cumprir todo o seu sacrifício. Os principais aspectos desse papel como sumo sacerdote incluem misericórdia e fidelidade. Jesus é apresentado como um sacerdote misericordioso que compreende as nossas fraquezas humanas, sendo fiel no serviço a Deus para garantir a salvação do seu povo. A expiação dos pecados. Uma de suas funções primordiais é expiar os pecados do povo, oferecendo a si mesmo como sacrifício para restaurar a comunhão entre a humanidade e o Criador. Intercessão e socorro. Como alguém que triunfou sobre a tentação, ele está apto para socorrer os que são tentados e interceder continuamente por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. O cumprimento das promessas. A atuação de Jesus como sumo sacerdote é o ponto culminante da promessa feita a Abraão, permitindo que todas as nações sejam agraciadas com a salvação por meio da sua linguagem. Como a história de Abraão e Isaac exemplifica a lealdade. A história de Abraão e Isaac no Monte Moriá, ela exemplifica a lealdade como uma virtude que decorre diretamente da fé, tornando o indivíduo pronto para cumprir a vontade de Deus, independentemente do nível de dificuldade ou do sacrifício pessoal exigido. A lealdade de Abraão manifesta-se nos seguintes aspectos: obediência imediata e inquestionável. Ao receber a ordem de sacrificar seu filho, Abraão não hesitou, nem questionou a Deus. Ele levantou-se de madrugada para cumprir a determinação divina. Prioridade absoluta a Deus. Deus testou a suprema lealdade espiritual de Abraão ao tocar na vida de Isaac, a quem o patriarca amava profundamente.
Abraão demonstrou que seu amor pelo Senhor era maior do que o amor pelo próprio filho e que a sua confiança no caráter de Deus era inabalável, mesmo diante de uma ordem que parecia contradizer as promessas anteriores. Confiança na providência divina. A lealdade de Abraão, ela foi sustentada pela convicção de que Deus era fiel e justo, crendo inclusive que se o filho morresse, Todo-Poderoso seria capaz de ressuscitá-lo. Isso fica evidente em sua afirmação aos seus servos: eu e o moço tornaremos a vós. Qual a diferença entre o sacrifício de Isaque e o sacrifício de Jesus? Embora o sacrifício de Isaque seja amplamente visto como uma tipologia bíblica que aponta para Jesus Cristo, a lição destaca diferenças fundamentais entre os dois acontecimentos. A efetivação do sacrifício. No Monte Moriá, Deus não desejava a morte física de Isaque, mas apenas colocar à prova o comprometimento e a lealdade de Abraão. Já no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício foi consumado através de sua morte real na cruz, sendo ele a real propiciação aos olhos de Deus. A questão da substituição. Isaque foi poupado, substituído por um carneiro providenciado por Deus no altar. Jesus, por outro lado, foi o próprio Cordeiro de Deus, que se entregou voluntariamente para morrer, não havendo substituto para ele naquele momento, pois ele próprio era o sacrifício perfeito. E o propósito do ato? O sacrifício de Isaque serviu como um teste de fidelidade para Abraão, para garantir que seu amor a Deus estava acima de qualquer afeição terrena. O sacrifício de Jesus teve o propósito de expiar os pecados da humanidade, atuar como sumo sacerdote fiel e garantir a salvação para todos os que creem. O alcance da bênção, enquanto o episódio de Isaque resultou na renovação das promessas específicas para a descendência física de Abraão, o sacrifício de Jesus permitiu que todas as nações da terra fossem agraciadas com a salvação. Relação com a ressurreição. Para Isaque, a salvação da morte no altar é considerada uma figura ou correspondência à ressurreição. No caso de Jesus, a ressurreição foi um fato histórico posterior à morte física real, marcando a sua vitória definitiva sobre o pecado e também sobre a morte. Em resumo, enquanto Isaque foi um modelo ou uma sombra, um tipo do que viria a acontecer, Jesus Cristo foi o cumprimento real e definitivo desse sacrifício. Professor, o Senhor te abençoe nesta lição e que você tenha muito sucesso. Um abraço e até o nosso próximo encontro.